Bom, alunos, dando continuidade ao nosso tema de MDC e MMC, chegou a hora de fazer hoje alguns exercícios, tá? Nível básico, alguns probleminhas para vocês verem como é que isso aparece nas provas por aí, tá? Acompanhando aqui em minha tela, temos o seguinte. Pessoal, essa primeira questão nos fala o seguinte, é do setor Colégio Técnico da Rural, tá? Da UFRRJ, de 2010. Ela nos fala o seguinte, ó. Três caminhões fazem carretos entre duas cidades da seguinte forma, ó. São três caminhões. O primeiro viaja a cada 6 dias, certo? Ele faz viagem a cada 6 dias. O segundo, né, faz carreto, atenção, a cada 15 dias, certo? E o terceiro faz carreto a cada 10 dias, ok? Excelente. Atenção, deixa eu marcar de outra cor aqui. A cada 10 dias, ok. Qual é a pergunta? Se esses caminhões partissem, atenção aqui, se esses caminhões partissem juntos em um determinado dia, os três ao mesmo tempo, certo? Eles sairão juntos novamente. Depois de quanto tempo? E aí vem as opções. Então é uma questão muito parecida com o que a gente fez na aula sobre MMC, né? Se vocês quiserem ver a aula, ela está indicada aqui nos cards, ou então na playlist se você assiste pela playlist do curso, ok? Mas a ideia aqui é justamente a gente fazer de maneira semelhante ao que foi visto antes, um MMC, o mínimo múltiplo comum, entre esses valores, certo? No caso aqui seria um MMC, é o que está em jogo aqui, MMC, entre esses intervalos aqui de tempo, né? Um é a cada 6 dias, o outro a cada 15 dias e o outro a cada 10 dias. Basta a gente fazer essa conta aqui, pessoal, certo? Fazendo aqui, ó, armando a nossa continha, aqui na tela você tem o seguinte. Como é que é? Colocamos os valores, vamos lá, 6, 15 e 10, certo? Faz aqui aquela barrona estilosa, ó, para separar direitinho. E agora é hora do arrasta-pé, olha só, temos aqui. Aqui vai dar para dividir por 2, certo? Eu consigo dividir 6 por 2, dá 3, né? E consigo dividir o 10 por 2, né? Dá 5. No caso aqui do 15, eu não consigo dividir, a divisão não é exata, né? Então eu vou ter que repetir o 15, certo? E agora, olhando para o que a gente tem, eu vejo que por 2 eu não consigo dividir mais ninguém. Mas por 3 é possível. Se eu fizer aqui a divisão, eu vou achar 3 dividido por 3. Isso é 1, certo? 15 dividido por 3. Isso é 5, né? E atenção aqui, ó, o 5 eu não consigo dividir por 3. Não vai ser exata a divisão, vou ter que repetir o 5. Agora, para terminar de tudo aqui, né, só tem número 5 aqui. Então eu coloco para dividir por 5. E aqui a gente vai ter finalizado tudo, né? 5 dividido por 5, a resposta é 1. Conseguiu em todo mundo, acabou o processo. Então a gente vai ter aqui a multiplicação de todo mundo que a gente achou, né? Vamos nós aqui. Esse MMC vai ser então, né? Esse MMC entre 6, 15 e 10. Vai ser então 2 vezes 3. Isso é 6, certo? 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, isso é 6. E 6 vezes 5 é 30. O que esse resultado significa, gente? Que eles irão se encontrar, irão sair juntos novamente, né? Após 30 dias. É isso que significa esse resultado, né? A resposta aqui então seria, voltando aqui, ó, a letra E de equação, beleza? Certo? A letra E de equação, após 30 dias, eles sairão juntos novamente. É bem interessante a gente ver isso, né? Eu vou fazer parecido com o que eu fiz antes. Se você quiser confirmar que realmente é isso, a gente pode pensar, por exemplo, ó, nos três caminhõezinhos. Eu vou usar a cor amarela para o caminhão primeiro. Aquele que eu marquei aqui de amarelo, ó, que sai a cada 6 dias. Então, se a gente voltar aqui, ó, posso fazer aqui no cantinho para tirar a prova real, ó, disso tudo. Vamos fazer aqui. Eu vou dizer que é o caminhão A, tá? É o primeiro caminhão. Ele faz de 6 em 6 dias. Então, ó, ele vai então
sair nesse primeiro dia, né, certo? Nesse dia que eles saíram juntos. Depois vai ser a próxima vez 6 dias depois, certo? Depois vai ser 12 dias depois, né? Sempre de 6 em 6, né? 6, 12. Depois 18 dias depois. Depois 24 dias depois. E depois 30 dias depois, ó. Só para vocês verem, eu vou fazer aqui até o 30, para vocês verem que ele vai aparecer independentemente do caminhão que eu pegue, tá? Aqui nessa situação. Por exemplo, ó, eu vou encontrar a mesma coisa para o segundo caminhão. O segundo caminhão, eu marquei de que cor? Eu marquei de azul claro, né? É o que faz a cada 15 dias o carreto. Então, ó, a gente vem aqui, vamos colocar com muita criatividade, ó, sem ansiedade aqui. Vamos colocar com muita criatividade. Segundo caminhão, caminhãozinho B, certo? Vamos supor, né? Ele faz de 15 em 15. Então tem o dia primeiro, que é aqueles que eles saíram juntos, né? Todos ao mesmo tempo. A próxima vez que ele vai fazer carreto vai ser 15 dias depois, então vai ser no dia número 15, certo? Depois, a próxima vez, sempre de 15 em 15, vai ser 15 dias depois, ou seja, no dia número 30, certo? E aqui a coisa já apareceu, né? A próxima vez seria 15 dias depois, dia 45, né? Mas aqui já apareceu o dia número 30, ó. Observe que eu também obtive que ele vai sair no dia 30 também, juntamente com o caminhão lá, ó. E agora o terceiro e último caminhão que eu marquei de roxo, né, de lilás, sem ansiedade aqui. Posso colocar o terceiro caminhão, é para você ver que funciona, ó, faz parte do processo, ó. Esse caminhão faz de 10 em 10 dias, né, porque a gente marcou. Então, por exemplo, se ele saiu junto com os outros, hoje, por exemplo, nesse dia inicial, a próxima vez vai ser depois de 10 dias. Então, ó, coloca aqui, ó, no dia número 10. A próxima vez, no dia número 20, né? Sempre de 10 em 10, 10 dias depois. A próxima vez, no dia número 30. Bingo, ó, mais uma vez eu encontrei que eles vão sair juntos, ó, no dia 30. Ó. O caminhão C também vai fazer carreto no dia 30. Então, ó, de novo, a gente viu que funcionou. Achei 30 aqui, achei 30 aqui e achei 30 aqui. E a verdade, gente, querendo me alongar um pouquinho mais, é que essa verdade é muito mais profunda, tá? Não só eles vão sair juntos no dia 30, como também isso vai acontecer sempre de 30 em 30 dias, tá? Porque o MMC é 30. O MMC, nesse tipo de situação, é o que marca onde vão acontecer os encontros, né? Sendo grosseiro. Por exemplo, se eu continuasse aqui, eu ia ver que a próxima vez que eles vão sair juntos seria no dia 60. A próxima vez, depois de 30 dias, ou seja, no dia 90, e assim vai. Sempre de 30 em 30 dias vai acontecer essa coincidência dos três fazerem carreto juntos, certo? Como eu não me aguento, essa é uma característica minha, eu vou fazer com vocês, ó. Por exemplo, aqui no caminhão lá, se eu continuasse, ó, só para vocês verem, 30, o caminhão lá é de 6 em 6, então, ó, 36. Eu acho que nem vai caber aqui, né? Vamos lá. 42, né? De 6 em 6. 48, 54, por fim, 60. Aqui, ó. Encontrei o dia 60. No dia 60 ele faz carreto também, ó. Tá aqui no dia 60. Que mais aqui, ó? O caminhão B, se eu continuasse aqui, ele faz de 15 em 15 dias. Então, ó. Dia 45, o próximo é 15 dias depois, ou seja, no dia 60. 60 mais 15, dia 75. E aqui, ó. Poderia nem continuar mais, porque aqui já apareceu o dia 60, ó, percebem? Já apareceu aqui pra gente. E aqui também, ó, se eu continuasse aqui pro caminhão C, ele é de 10 em 10 dias. Então, ó, aqui vem 40. No dia 40 ele sai para fazer carreto. No dia 50 ele sai. E no dia 60 ele faz carreto. Então, ó, mais uma vez, ó, como eu disse, como eu previa, né? No dia 60 eles também fazem isso juntos, né? No dia 60 isso também acontece. Então, ó, sempre de 30 em 30 dias isso vai acontecer. Por quê? Porque 30 nesse caso é o MMC. E é isso que ele marca, os encontros, as coincidências, entre aspas, né? Que vão acontecer na situação, beleza? Então, essa foi a primeira questão, bem parecida com o que a gente fez em aula. Acho que vale a pena, quem não viu, ver novamente, tá? Porque agora a segunda questão também segue a mesma linha. E a gente vê o seguinte, ó, agora é um outro tipo de situação. Agora é consultório médico, hein? Atenção. Prestem atenção aqui.
Porque aqui tem o seguinte, olha só. Um senhor chamado Rafael, beleza? Em sua última visita ao médico, recebeu dele uma receita na qual ele prescreve a ingestão de 3 medicamentos, tá? Ele vai tomar 3 remedinhos. Ó, vocês veem que a estrutura dos problemas elas são bem repetitivas, né? Bem recorrentes, né? Porque olha só o que vem aqui. Ele recebeu 3 medicamentos conforme a seguinte escala de horários, ó. Olha o que vem a seguir, isso é bem comum. Remédio A, que eu vou sublinhar com a corzinha azul clara, ó. Ele tem que tomar sempre, segundo o médico dele, de 3 em 3 horas, tá? Tem que ser sempre assim. O remédio B, o segundo remedinho, ele vai tomar sempre de 4 em 4 horas, tá? Não pode passar disso, de 4 em 4 horas, ok? E o remédio C, que eu vou sublinhar, tô sem o pessoal aqui, mas eu vou sublinhar, deixa eu ver, de laranjinha, né? O terceiro e último remédio ele tem que tomar de 6 em 6 horas, beleza? Então é assim que ele tem que fazer a sua medicação. Qual é a pergunta? Caso o paciente ingira, olha só, de novo, a mesma ideia. Caso ele ingira os 3 medicamentos ao mesmo tempo, né? Os 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, às 8 da manhã de certo dia, né? 8 horas da manhã ele foi lá e tomou os 3 remédios ao mesmo tempo. Qual é a pergunta? Qual será o próximo horário? Qual será a próxima vez, certo? De ingestão simultânea desses mesmos remédios, né? Então, qual é a pergunta? Se ele tomou todos os 3 juntos às 8 da manhã do dia aí, qual vai ser o próximo horário em que isso vai acontecer? Em que ele vai acabar tomando os 3 remédios ao mesmo tempo, né? Observe que isso vai acontecer, isso é que esteja mais interessante, né? Em questões desse tipo, porque mesmo ele tendo intervalos de tempo ó, de 3 em 3 horas, de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas, mesmo eles sendo diferentes, ainda assim em um certo momento, eles irão coincidir, né? Isso é que esteja mais interessante. Em algum momento vai acontecer essa coincidência de ele tomar novamente os 3 ao mesmo tempo, tá? Isso é que esteja mais interessante. E o que a gente faz, né? Eu acho que você já compreendeu que quando você vê um problema com essa estrutura, né? Ah, saíram os 3 juntos, saíram os 2 juntos no dia, na época tal. Quando vai ser a próxima vez que isso vai acontecer, né? Isso é um caso clássico, é a estrutura clássica de você fazer um MMC dos valores envolvidos, né? MMC dos horários, né? Ou seja, ele tomou o primeiro remédio de 3 horas, o segundo de 4 a 4 horas e o terceiro de 6 em 6 horas, certo? Isso aqui vai resolver o nosso problema. MMC entre 3, 4 e 6. Mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 6, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu, com muita paciência, temos tempo hoje, né? A aula hoje vai render bastante, mas a gente pode fazer com calma, devagar, ó. Botar aqui direitinho, 3, o 4 e o 6, tá? Para vocês, vem aquele traço maneiro para separar. Bonitão, ó. Digno de like e uma inscrição, gente, sempre. A altura de vocês, do jeito que vocês merecem, né? Temos aqui o seguinte, eu vejo aqui que eu posso dividir por 2, né? Eu consigo dividir o 4 por 2, dá 2, e consigo dividir o 6 por 2, dá 3, né? 3 vezes 2 é 6. E aqui esse 3 eu não consigo dividir por 2 de maneira a ter um número inteiro, então eu repito 3 aqui, bonitinho, né? Agora eu vejo que eu posso continuar dividindo por 2, né? Porque tem um 2 aqui no meio, então eu posso me livrar dele de uma vez, aqui vai dar 1, né? E o 3, eu novamente não tenho que fazer, tenho que repetir. Agora é que vem a última parte, né? Basta agora eu dividir por 3, para assumir que esse 3 fica 1 aqui, esse 1 já estava, e esse 3 aqui dividido por esse 3 vai dar 1 também. Então, ó, acabamos o processo, e esse tal bendito, né? Esse benedito MMC, que vai me ajudar a resolver o problema, vai ser, né, MMC entre 3, 4 e 6. O mínimo múltiplo comum entre eles é o valor 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 3, isso vai dar 12, né? 2 vezes 2 vezes 3, resposta é 12. Ou seja, qual é a moral da história, gente? O que significa esse MMC ser 12? Significa
que ele sempre tomará os 3 remédios ao mesmo tempo, sempre haverá essa coincidência de 12 em 12 horas, certo? Isso aqui você tinha aqui eram horários, né? De 3 em 3 horas, né? De 4 em 4 horas, não é isso? E de 6 em 6 horas, a resposta que você obteve também é um horário, ou seja, de 12 em 12 horas. Então, por exemplo, agora vem a sacada. A resposta aqui não vai ser 12 horas. Claro que não, tá? Ele quer saber qual é o horário. Aqui tem o intervalo de tempo. A resposta é o horário. Então, olha só. Atente-se aqui, ó, que ele tomou os remédios juntos às 8 da manhã, ok? Então, se ele tomou às 8 da manhã os dois juntos, a próxima vez vai ser 12 horas depois, certo? Ou seja, isso vai ser, ó, 12 horas depois, mais 8 horas, ó, vai ser às 20 horas, certo? Às 20 horas do dia, ou então às 8 da noite, tá? 20 horas ou 8 horas da noite, certo? Então é isso, gente. Essa é a resposta do problema. Esse aqui não era de marcar X, né? Não era objetivo, era de responder discursivamente, né? E a resposta aqui foi 20 horas. E o MMCC12, ó, novamente, quer dizer o quê? Que as coincidências vão acontecer de 12 em 12 horas. Então, se isso aconteceu, por exemplo, às 8 aqui da manhã, isso vai se repetir às 8 da noite e depois às 8 da manhã no dia seguinte, né? 12 horas depois. E assim por diante, né? Sempre às 8 da manhã, às 8 da noite, ele vai tomar os remédios juntos ao mesmo tempo. Certo, gente? Espero que tenha compreendido. Qualquer coisa, ó, tem aqui, o YouTube permite, tá? Eu deixei os comentários abertos. Então podem falar à vontade lá o que quer que vocês perguntem. Porque com essas duas questões, novamente reforcei bastante qual é a estrutura do problema, né, que você pode interpretar e resolver usando MMC, mínimo múltiplo comum, que são esse tipo de situações, né, mais ou menos, que aparecem na questão 1 e na questão 2. Você tem uma situação, certo, em que, você tem que encontrar qual é o momento da coincidência, né? Quando que eles vão se encontrar? Um sai de 6 em 6 horas, outro de 5 em 5 dias, etc, né? Essa é a ideia por trás aqui. Agora, gente, como a aula é de MMC e MDC, né? Não podemos esquecer disso, né? Temos também que trabalhar o máximo divisor comum. Tem aqui, claro, uma questãozinha sobre isso. Eu acho que agora eu vou para cima um pouquinho, ó. Bom que eu posso ir para onde eu quiser, ó, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, né? E aqui a gente chegou na questão de número 3, certo? Que como eu entreguei, né? Como eu já dei um spoiler para vocês, ela é sobre MDC, máximo divisor comum. Acompanhe aqui, ó. Ela também é bem parecida, é a mesma ideia sempre, né? Da questão que eu fiz com vocês na aula de MDC. Recomendo que vocês vejam isso. Quando puderem, se quiserem, tá aqui nos cards também. Porque aqui ela nos fala o seguinte, ó. Todos os anos, atletas de 3 estados brasileiros reúnem-se para apostar uma corrida. Esse ano, irão participar do evento, atenção, ó, são 3 estados brasileiros, tá? Participando. Nesse ano aconteceu o seguinte, vão participar do evento. Eu vou sublinhar isso de azul clarinho, tá? 30 atletas do Rio de Janeiro, ok? 48 atletas de São Paulo, eu vou sublinhar isso, São Paulo, vou sublinhar com esse lilazinho aqui, 48 atletas de São Paulo, e eu deixei o laranja para Minas Gerais, certo? Porque irão participar 36 atletas de Minas Gerais, ok? Então, esses aqui são os 3 estados, né? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Sendo que temos o seguinte, para a realização da corrida, atenção a isso, os atletas de cada estado devem se dividir em equipes, tá? Então, eles irão se dividir, mas de um modo especial, ó, de modo que cada equipe, isso é importante, tá?
Sintam que isso é importante. Cada equipe contenha apenas atletas do mesmo estado. Quer dizer, não pode misturar. Não pode haver em uma equipe atletas do Rio de Janeiro e de São Paulo misturados. Não existe. É atleta do Rio com atleta do Rio, atleta de São Paulo com atleta de São Paulo e atleta mineiro com atleta mineiro, tá? Não existe isso de misturar. E além disso, além de conter só atletas do mesmo estado, as equipes também têm que ter o mesmo número de atletas, tá? São equipes do mesmo tamanho. Não pode ter uma equipe, por exemplo, com 5 atletas do Rio de Janeiro e outra equipe com 12 atletas de São Paulo. Não pode. Tem que ter sempre o mesmo número de equipes, certo? As equipes têm que ter sempre o mesmo número de atletas. Essa é a ideia. Melhor dizendo, né? E esse número aqui, ó, esse número de atletas que tem que estar aqui, atenção, ó, tem que ser o maior possível, tá? São condições do regulamento extraordinário dessa competição que eu inventei, tá? Então, a quantidade de atletas em cada equipe tem que ser a maior possível, obrigatoriamente. Qual é a pergunta, né? Nessas condições, acho que você adivinha qual é a pergunta, né? É para você determinar, são duas coisas. Eu quero que você determine quantos atletas, né? Quantos atletas devem participar de cada equipe, certo? E o número de equipes, ok? São duas coisinhas. Quero quantos atletas tem que ter por equipe e qual é esse número de equipes. Se você quiser pausar o vídeo para tentar resolver, esteja à vontade, até recomendo, né? Mas a ideia aqui, como você se assistiu a minha aula sobre isso, deve ter previsto, né? A ideia é você calcular o MDC entre as quantidades de atletas de cada estado, né? O máximo divisor comum entre esses valores. No caso aqui são 30 atletas do Rio, 48 atletas de São Paulo e 36 de Minas Gerais, certo? O máximo divisor comum, você vê que carrega essa ideia de maior possível, né? É ela que entrega aqui, né? Que o que você vai resolver é pelo MDC, né? Pelo máximo divisor comum. Tem que ser a maior quantidade possível de atletas. Aqui são duas coisas, ó. Numa questão de MDC, duas coisas aqui são fundamentais, né? Essa ideia aqui do maior possível, né? Porque MDC quer dizer máximo divisor comum, então já tem essa conexão, né? Mas além disso, uma outra coisinha que também é fundamental é que garante que você vai resolver com o MDC, ó. É que as equipes têm que ter o mesmo número de atletas, tá? Se pudesse misturar, a história seria outra. Mas aqui está bem claro, não pode misturar. Tem que ter o mesmo número de atletas, certo, em cada equipe. E não pode misturar, apenas atletas de um mesmo estado. São essas três condições, gente. Esses três requisitos aqui, ó. Se você ver essas três coisas, essas três ideias, ó, não pode misturar. Tem que ter sempre o mesmo número de atletas e tem que ser o maior possível. A ideia é MDC, certo? Semelhantemente ao que foi visto na aula sobre o assunto, tá? Então, ó, a gente vai descer aqui um pouquinho para fazer esse MDC que é entre três valores, né? É um MDC bem interessante, é MDC de três valores ao mesmo tempo. Então, temos aqui, ó, vamos desorganizar. Temos aqui 30, 48 e 36, né? Esse 3 aqui está muito feio, não está digno de vocês, vocês merecem melhor, né? 36. E agora sim, gente, a gente vai fazer aqui, vamos ver, vamos descer aqui o traçado, né? Agora o MDC, qual é a diferença para o MMC, né? A gente vai decompor ao mesmo tempo os três valores, do mesmo jeito, né? Mas agora ficando mais ligado, fazendo algumas anotações, né? Ficando esperto para quem eu vou conseguir dividir os três valores ao mesmo tempo. Por exemplo, eu vejo aqui que os três valores, ó, 30, 48 e 36, eu posso dividir os três valores ao mesmo tempo pelo número 2, certo? Todos aqui são divisíveis por 2, ó. Eu vou até marcar, conseguir dividir os três ao mesmo tempo por 2, ó. Aqui no caso do 30, vai dar 15. Aqui no caso do 48, isso vai dar 24, né? E aqui no caso do 36, você vai achar dividindo por 2 o valor 18, tá? Então, excelente isso, marcado aqui esse 2. E eu vejo que eu posso continuar dividindo por 2, né? Porque apareceu ali um 24 e um 18. Então, eu posso colocar um 2 aqui sem medo, certo? Mas observem, esse 2 aqui, ele não vai ser marcado, né?
Por quê? Porque eu vou conseguir dividir o 24, vai dar 12. Vou conseguir dividir o 18, vai dar 9. Mas não vou conseguir dividir o 15, ó. No 15 eu não vou conseguir dividir por 2 e achar o valor inteiro, né? Então vou ter que repetir 15. Infelizmente ou felizmente, né? Então esse 2 não é marcado, ok? Agora eu vejo que eu posso continuar dividindo por 2 com muita paciência, certo? Posso colocar o 2 aqui. Aqui eu vou achar 15 por 2. Isso vai dar... Vou ter que repetir o 15, né? Não tem jeito. Mas eu vejo que o 12 eu consigo, né? 12 dividido por 2, isso vai dar 6, né? Então aqui nós temos 15, 6 e o 9 também vou ter que repetir. Agora, né? Posso colocar mais um 2 que também não vai ser marcado, porque eu continuo com o 15 e o 9, ok? Então vou ter aqui, vamos lá, 15, o 6 aqui eu vou achar 3, né? E o 9 repete. Agora sim, ó, eu tenho certeza que muitos já teriam feito isso antes, né? Mas eu deixei para fazer no final, porque o melhor sempre fica por fim. A gente pode dividir por 3 aqui, ó. Os três valores, ó, o 15 eu consigo dividir por 3, isso vai dar 5. O 3 eu consigo dividir por 3, vai dar 1. E o 9 também, aqui vai dar 3. Esse 3 aqui, por eu conseguir dividir os 3 ao mesmo tempo, eu marco 3. Bonitinho. Agora, gente, atenção, ó. Observe agora que aqui não vai ter mais nenhuma marcação, ó. Porque o 3 eu só consigo dividir por 3. Não tem jeito. O 1 quer dizer que esse no meio já acabou. E o 5 eu só consigo dividir por 5, né? 3 e 5 são primos. Então quer dizer, eu não vou conseguir mais dividir os 3 ao mesmo tempo por ninguém. Então eu poderia acabar aqui, caso eu quisesse, tá? É o que eu vou fazer na verdade, né? Eu vou ensinar vocês a pouparem tempo da melhor maneira possível, né? A gente poderia encerrar por aqui mesmo. E aqui o MDC vai ser então o seguinte, ó. MDC vai ser entre 30, 48 e 36. A resposta vai ser, gente, tcharam, é, a multiplicação dos números que você marcou, né? Essa é a diferença. No MDC você multiplica só quem você marcou aqui com esse sinalzinho charmoso. 2 vezes 3, e isso vai dar 6, tá? Então esse MDC é o valor 6, ok? Então 6 é o maior valor que tem essa propriedade, né? Eu consigo dividir o 30, o 48 e o 36 por ele ao mesmo tempo. Não existe ninguém maior que ele que consiga isso. O 6 é o maior possível. Então, ó, por ser o número 6 e ser MDC, então eu sei automaticamente o seguinte, né? Mesmo que eu vou conseguir fazer equipes de no máximo 6 jogadores, né? Como é que eu sei disso? Novamente, ó. Atenção, como é que eu vou saber se esse 6 responde a quantos atletas ou ao número de equipes? Pelo seguinte, ó. Atenção aqui. Os valores aqui, ó, são sempre o número de atletas, ó. Aqui eu tenho 30 atletas, aqui 48 atletas e aqui 36 atletas. Se eu achei 6, esse 6 também quer dizer quantidade de atletas. Então eu sei que as equipes vão ter que ter obrigatoriamente 6 atletas, tá? Porque foi o MDC que a gente achou. Se o MDC foi entre quantidade de atletas, a resposta é número de atletas. Então aqui a gente vai ter 6 atletas em cada equipe. E quantas equipes, não é isso? Eu vou conseguir aqui. Por exemplo, ó, no caso do Rio, o Rio eu marquei de que cor mesmo? O Rio foi de azul claro, né? Azul claro. Por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, aqui bonitinho, o que vai acontecer aqui? No caso do Rio, eu tinha 30 atletas, certo? E eu vou dividi-los em equipes de 6. Aqui você vai encontrar como resposta, ó, que eu vou ter 5 equipes com 6 atletas, né? Você divide 5, 30. Então, no caso do Rio, essa é uma resposta, né? 5 equipes com 6 atletas. No caso de São Paulo eu marquei com a cor lilás, né? Esse lilazinho aqui. São Paulo, eu tinha 48 atletas, não é isso? E eu vou dividir em equipes de 6 jogadores. De 6 atletas, né? Se eu dividir aqui a tabuada do 6, isso vai dar 8. 6 vezes 8, 48. Não vai sobrar ninguém. Então, olha só. 8 atletas, não é isso? Em cada equipe. Ou melhor, 8 equipes com 6 atletas, certo?
Essa é a resposta para São Paulo. E para Minas Gerais, gente, para Minas Gerais, o que eu tenho é o seguinte, eu tenho aqui um total de 36 atletas e eu vou formar equipes com 6 atletas. Então, ó, a tabuada de 6 de novo, né? 6 vezes 6 é 36, para 36 não sobra ninguém. Então, ó, são 6 equipes aqui com 6 atletas, né? 6 equipes de Minas Gerais, 8 equipes de São Paulo e 5 equipes do Rio, certo? Todas aqui com 6 atletas. Se você quiser colocar o total mesmo de equipe, ó, seria 5 mais 6 e mais 8, né? 5, 6 e 8. Aqui vai dar 5 mais 6, 11 mais 8, isso vai dar 11 mais 8 é 19. Então aqui eu vou ter um total, ó, nesse torneio eu vou ter um total de 19 equipes com essa distribuição. 5 delas são do Rio, 8 de São Paulo e 6 de Minas Gerais. Certo, gente? Essa aqui é a resposta da questão. Certo? Uma outra coisinha, gente, que eu acho que vale a pena comentar é isso aqui, ó. Na questão, deveria até estar explícito isso, mas eu faço questão de destacar, né? Como eu estou falando de MMC e MDC, normalmente isso fica subentendido, mas é importante sempre a questão ressaltar o seguinte, ó, isso aqui, ó, é mais uma condição necessária, tá? A questão tem que falar para você que não quer que sobre ninguém fora das equipes, tá? Não deve sobrar ninguém. Quando você vê uma questão assim, ó, não deve sobrar ninguém. Tem que ter o mesmo número de equipes, certo? E o número de atletas em cada equipe tem que ser o maior possível. Esse é o típico caso em que você vai usar MDC, tá? Eu fiz aqui como se tivesse subentendido, né? Mas é importante sempre ter em mente isso, tá? Tem que ter toda essa cara, esse formato, né? Para você ser categórico, usar MDC. Ok, gente? Certo? Seguindo aqui agora para, como diz o professor Ferreto, a saideira, nós temos aqui o seguinte, olha só. Como vocês suspeitam, né, foram duas questões, eu acho que vocês são espertos, né? Foram duas questões com MMC, certo? E agora, é claro, duas questões com MDC. Uma já foi. E temos aqui a quarta e última questão, que também é sobre MDC. E é bem legalzinho, olha só. Dê uma olhadinha aqui. Assusta talvez por os itens, mas ela não morde, ó. Atenção. Uma escola recebeu, no início do ano letivo, né, uma encomenda de material escolar que envolvia 132 lápis, ok? 72 borrachas, certo? E 120 réguas, tá bom? Foi uma encomenda bem bonitinha, ó. Sabe-se que, primeira coisa que a gente sabe, todos esses objetos deverão ser divididos em pacotes e encaminhados a diferentes setores da unidade escolar. Eu tenho que dividir isso aqui em pacotes. Ó. Já apareceu a ideia de dividir, né? Apareceu a ideia de dividir, você já suspeita nesse contexto aqui, né? Nesse tópico nosso do MDC, né? Claro. E deve ser encaminhados a diferentes setores da unidade escolar. Segundo, todos os pacotes deverão conter a mesma quantidade de objetos. Olha só, é a mesma cara daquela questão de antes. Ó, só muda a situação, mas o formato é o mesmo. Ó. Tem que ter sempre a mesma quantidade, vai ter que dividir, né? E atenção, terceiro, cada pacote deverá conter um único tipo de objeto. Ó, novamente, eu não posso misturar objetos. E claro, né, gente? Não está dito aqui, mas nesse caso subentende-se que não pode sobrar objeto fora dos pacotes. Claro, né? Qual é a pergunta? Nessas condições, a menor quantidade, atenção, essa é a pergunta, qual é a menor quantidade de pacotes a serem distribuídos, né? E essa menor quantidade é um número compreendido em que intervalo? Me digam vocês. Será que é um número entre 10 e 20? Será que é um número entre 20 e 30? Será que é um número entre 30 e 40? Será que é um número entre 40 e 50? Ou será que é um número entre 50 e 60? E aí? Qual é o palpite de vocês? Vocês podem pausar o vídeo e tentar resolver, ou então acompanhar comigo aqui. Ó. Acho que vocês perceberam por todos esses pontos, né, que apareceram aqui, que eu vou dividir, ó, ideia de divisão.
eu vou dividir em pacotes, certo? Eles devem ter a mesma quantidade de objetos sempre, certo? E sem misturar objetos, né? Cada pacote tem que ter um único tipo de objeto. Aqui nesse caso, eu não posso misturar borracha com régua, não posso misturar régua com lápis, não posso misturar ninguém com ninguém. Tem que ser pacote só com réguas, pacote só com borracha, pacote só com lápis. Quando isso aconteceu, quando tudo isso aqui estiver no seu probleminha, você sabe que você vai usar a ideia de MDC, certo? O que basicamente resolver aqui, né, é o MDC. Então, a gente vai se organizar aqui para fazer esse bendito cálculo, é isso, é o MDC, entre as quantidades que aparecem de objetos, né? Por exemplo, aqui você tem quantos lápis? Eu marquei, mas eu esqueci. 132, né? 132 lápis, 72 borrachas, perfeito. E quantas réguas são? São 120? 120 réguas, ok. Então aqui a gente tem o seguinte, isso aqui que vai resolver, né? Achar o máximo divisor comum desses valores. Arrumando aqui, gente, vamos fazer aqui bonitinho. Temos aqui o seguinte, ó, 132, 72 e o número 120. Olha que lindo, aqui vem aquele traço super charmoso, ó, que mostra que você é organizado, assim como eu. E aqui eu enxergo o seguinte, inocentemente a gente pode dividir isso por 2, né? Eu consigo dividir os três valores por 2, isso é, sem nenhum problema, show de bola, a gente pode fazer, né? Dividir os três valores por 2 é super bem-vindo. Mas eu quero ensinar vocês, na última questão de hoje, a serem um pouquinho mais espertinhos nesse caso, né? Porque observem que a gente pode dividir por mais que 2, tá? Quem é mais experiente em tabuada consegue perceber, tá? Que a gente pode dividir isso de uma vez. Olha que interessante, ó. Temos 132, 72 e 120, tá? Eu consigo dividir esses três valores ao mesmo tempo, tá? Pelo número 6, tá? Pode fazer que você vai conseguir. Eu consigo dividir os três valores por 6, vou até marcar, ó. Porque aqui vai acontecer o seguinte. 120 dividido por 6, ó, vou começar pelo mais fácil. Aqui vai dar 120 por 6, isso vai dar 20. Né? 20 vezes 6 é 120. Vou dividir aqui, 72 dividido por 6, isso vai dar, deixa eu ver, isso vai dar 12. Ok? E 132 dividido por 6, isso vai dar quanto? Por 6 vai dar 2, 2 vezes 6, 12, para 13, 1, aí fica 12, 22, certo? 22 é a resposta aqui nesse caso. Agora, observem que eu tenho 22, 12, não é isso? E tenho 22, 12 e o 20. Perfeito aqui. Aqui, vocês podem perceber que eu posso dividir, agora não mais por 6, né? Mas eu posso dividir por quanto? Por 2, por 2 mesmo. Posso dividir por 2 aqui, vou até marcar bem bonitinho, ó. Que aqui vai acontecer o seguinte, temos aqui 22 dividido por 2, eu consigo dividir os três, ó. Aqui vai dar 11, aqui vai dar dividido por 2, aqui vai dar 6, e aqui vai dar 20 por 2, isso é 10. E observe agora que a partir daqui eu não vou ter nenhuma marcação, né, gente? Porque eu tenho aqui o 6 e o 10 eu consigo dividir por 2, né? Vocês percebem isso? Mas o 11 é outro número primo. O 11 aqui eu só vou conseguir dividir por 11. Então, mais ninguém a partir daqui, ó, a partir do momento que eu cheguei no 11, mais ninguém aqui eu vou conseguir marcar, porque o 11 só dá por 11, né? E mais nenhum deles aqui eu consigo dividir por 11, a não ser o 11. Então, aqui encerrou-se o processo. E a gente pode fechar aqui, você pode continuar por diversão essa decomposição aqui, mas o que a gente tem aqui é suficiente. Aqui vai ser simplesmente ó, esse MDC entre 132. Eita, ficou feio isso aqui, mas eu vou deixar 72, 120, né? Aqui você vai achar que esse máximo divisor comum, o maior número que divide 132
72 e 120 ao mesmo tempo é 2 vezes 6, ou seja, 12. Na multiplicação deles que você marcou, 6 vezes 2, 12. Ok? Então, esse aqui é o MDC. E observem, gente, que eu fiz aqui uma coisa diferente, porque até então a nossa decomposição usava só números primos, né? 2, 3, 5, 7, 11. Aqui eu inovei. Aqui eu mostrei a vocês que quando vocês perceberem, tá? Que você pode dividir todos os valores ao mesmo tempo, né, por um número maior, você pode fazê-lo, tá? Mas atenção, apenas faça isso, apenas use um número que não seja primo, 4, 6, 10, né? Quando você vê que consegue dividir os três, tá? Senão dá problema, tá? Cuidado com isso. Atenção, tá? Então aqui a gente achou, né? Sem entrar em muitos detalhes, o MDC valendo 12. E agora, o que esse MDC me ajuda? Esse MDC, observe, foi entre quantidade de objetos, né? Ok. 132, 72 e 120. Então, o que eu achei também é a quantidade de objetos, né? O que eu achei foi 12, ou seja, 12 objetos. O que significa isso? Que eu posso ter, no máximo, pacotes que tenham 12 objetos cada um. Essa é a possibilidade do máximo, 12 objetos em cada pacote, certo? Não mais que isso. Ok. E isso, observe, me ajuda a encontrar qual vai ser a menor quantidade de pacote, né? Porque olha só, se eu coloco em cada pacote a maior quantidade possível, então eu vou ter a menor quantidade possível de pacotes, certo? Se eu coloco poucos objetos em cada pacote, eu vou ter muitos pacotes. Mas se eu coloco a maior quantidade possível, que no caso aqui é 12, que é o MDC, então isso quer dizer que eu vou ter a menor quantidade possível de pacotes. Por isso que o MDC nesse caso aqui ajudou a gente, né? Porque ele me dá de brinde qual é a menor quantidade de pacotes. E qual seria essa menor quantidade de pacotes? A gente vai ver agora, ó. Não pode misturar, né? Então vamos começar com os lápis, ok? Se eu olhar para a quantidade de lápis, o que vai acontecer aqui, ó? Em relação aos lápis, eu tenho 132 lápis para subdividir, né? Aqui dá uma borradinha, mas eu ajeito. Não me seguro, quero deixar bonitinho com vocês, ó. Aqui eu tenho 132 lápis para dividir para 12. E é claro que você vê aqui que a resposta vai ser 11, né? Eu não preciso entrar em muito detalhes, né? Aqui vai dar 12 vezes 1, 12 para 13 falta 1, 12, 12 vezes 1 é 12 para 12, o resto zero. Então aqui, ó, eu vou ter, só em lápis, né? Eu vou ter 11 pacotes, certo? Com 12 lápis cada um, certo? Em relação às borrachas, eu tinha aqui, se eu olhar para as borrachas, eu vou descer um pouquinho, tá? Vai ficar mais divididinho, mas fica melhor. Borracha, nós temos o seguinte, em relação às borrachas, em relação à borracha, a vez tem o seguinte, eram 72 borrachas. Eu vou dividir para 12 e você enxerga aqui que a resposta vai ser 6, né? Até aparece aqui, ó, 11, 6 e 10. Olha que bonitinho. 11, lápis, aqui, ó, borracha e régua, né? Aí você vai achar 6 aqui bonitinho. Então, beleza, eu vou ter 6 pacotes com 12 borrachas em cada um, certo? Essa é a moral da história. E em relação às réguas, né? Você percebe aqui que vão ser 10 pacotes, né? Mas eu faço com vocês com calma, devagar. O aula gravada é bom por isso, né? A gente pode se dar o luxo de sair réguas. Então a gente vai ter o seguinte. Em relação às réguas aqui do ladinho, vamos lá, temos aqui, eram 120 réguas. Eu vou dividir, certo? Em pacotes com 12 réguas em cada um. Então a gente vai ter 10 pacotinhos com 12 réguas, né? Aí não sobra ninguém. Então eu vou ter aqui 10 pacotinhos só em réguas. Então olha só. Qual é então essa quantidade de pacotes? 11 aqui, mais 6 aqui. Isso vai dar 17. E 17 com 10, isso é 27, né? Então eu vou ter 27 pacotes ao todo, considerando lápis, borracha e régua. Então se o meu total aqui, eu vou até colocar de verde, são 27, você vê aqui que 27 é um valor que está entre 20 e 30. Né? Para você botar para cá, 27 aqui está entre 20 e 30, claro, aqui você vai ter 27. Ok, então a resposta é a letra B, de Brasil. Bom, eu espero que vocês tenham gostado
da experiência de hoje, né? Nos veremos em outros exercícios e em outras aulas, tá? Um grande abraço e até mais.